Boa noite, pessoal. Eu sou o pastor Vitinho e como a pastora Núbia disse agora há pouco, hoje você tem a oportunidade de contribuir, de colaborar, então faça isso com o seu coração. E hoje eu queria trazer uma palavra bem objetiva para você, algo que Deus tem feito queimar no meu coração nesses dias de hoje, né? A gente tem passado por um tempo de muita instabilidade, e na verdade uma instabilidade diária, onde a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, seja politicamente, seja na parte da saúde. E hoje eu queria trazer uma palavra voltada a isso ao seu coração, e eu queria muito que você se atentasse a tudo que vai ser dito aqui, que você pudesse compartilhar isso aí com seus amigos, com a sua família. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. E como eu comecei dizendo, essa palavra, se eu pudesse colocar um título nela, eu colocaria o que nossos olhos não podem ver. A gente tem vivido esse tempo de que a gente não sabe como que as coisas vão ser, como que as coisas vão acontecer. Eu não sei qual a sua realidade aí hoje. Talvez você tenha perdido seu emprego, talvez você não saiba se você vai continuar no seu emprego. É um momento onde a gente não sabe como as coisas vão acontecer de fato. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eu queria que a gente lesse do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, para a gente poder falar um pouco melhor sobre essa introdução diante da palavra. E na palavra, Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ou seja, a palavra já deixa claro para a gente que há um tempo para todas as coisas. E se você está vivendo talvez um momento onde que talvez essa quarentena esteja sendo uma resposta para você, ou para alguns está sendo um tempo difícil, para alguns isso é resposta, para alguns isso é um tempo difícil de enxergar como as coisas estão, eu queria trazer esperança ao seu coração hoje, de te dizer que independente de como você está hoje, se você sabe como será o seu dia de amanhã ou não, há um tempo certo para todas as coisas. Deus, Ele não perdeu o controle da nossa história, Ele não perdeu o controle da história da humanidade, ou seja, o que está acontecendo, assim como desde o Éden, faz parte de um plano perfeito de Deus, que teve um ápice muito grande quando Ele entregou o único filho dele, para que a gente não perecesse, mas a gente tivesse a vida eterna, para que a gente pudesse viver. Então, uma coisa que eu queria te dizer que, independente do momento que você está vivendo, existe algo em comum entre eu e você, entre todos nós, entre a humanidade, a igreja, independente de qual situação seja, nós temos algo em comum que se chama processo, tempo. O tempo, o processo é algo incomum na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer cristão. Quer você creia em Deus, quer você não creia, mas Ele dividiu a história em antes e depois. E da mesma forma como é dito aqui, Ele criou um tempo para todas as coisas. Há um processo na sua vida que precisa ser vivido, que você precisa de desfrutar, que você precisa de entender que esse tempo ele tem início e que ele tem um fim.
Então, se você está vivendo hoje algo muito incrível na sua vida, não é querendo te desanimar, mas você vai começar a viver outros desafios. Isso vai te preparar para o seu próximo desafio. E para trazer alegria ao seu coração que está passando por um momento muito difícil hoje, eu queria te dizer que há um tempo determinado para o fim disso na sua vida. Existe um dia determinado onde, de fato, há muitos dias felizes para você desfrutar, para você sair talvez dessa depressão que você está vivendo, desse caos financeiro, dessa situação de medo, de ansiedade. Cara, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. E algo que eu escutei essa semana que foi muito especial para mim: o mundo está num caos, a gente está no ápice de uma pandemia, a gente está em crise econômica, crise política e diversas outras crises na nossa sociedade. Mas algo que eu ouvi, e eu quero que você guarde isso no seu coração: o céu não está em crise. Jesus, Deus, o nosso Pai, Ele já tinha tudo isso planejado de forma perfeita, mas nós precisamos de entender que cada um de nós está numa fase desse processo que a gente está vivendo. Alguns estavam já vivendo uma quarentena na sua vida, parados, sem conseguir produzir, sem conseguir sair de casa. Algo te acometeu que você não está conseguindo se desenvolver, ser criativo. Talvez esse tempo já estava acontecendo na sua vida e agora está sendo o seu tempo de maior criatividade, de maior proximidade com Deus, conhecimento da palavra. E para alguns, de fato, essa quarentena veio para parar um pouco o ritmo que você estava vivendo, que talvez estava sendo um ritmo bom, um ritmo legal, mas há um tempo para todas as coisas. Eu quero que você entenda hoje que Deus, Ele nesse processo, nesse tempo, Ele quer te tratar, Ele quer te curar, e principalmente gerar maturidade em você, porque há um tempo preparado para você, há uma promessa preparada para você, mas que a maturidade é a única coisa que vai fazer com que você desfrute disso. Nós temos a história do filho pródigo e no original da palavra nós vemos que o filho pródigo, ele não era o filho mais novo, mas o filho mais imaturo. Então, ele não tinha maturidade suficiente para desfrutar daquela herança, desfrutar daquele tempo, e tanto que ele se arrependeu, mas ele retornou, e o seu pai foi ao encontro dele, assim como Cristo hoje, talvez, aí no momento que você esteja vivendo, ele está te esperando, porque você está desesperado, você está vivendo um momento onde talvez você quer pular processos, e Deus está te falando: olha, calma, vai com calma. Eu estou gerando uma maturidade, eu estou gerando um tempo que é necessário na sua vida para que você consiga desfrutar daquilo que eu tenho preparado para você. Então, além de que você entenda isso de fato no seu coração, hoje a mensagem é muito breve, então eu vou ser muito direto, que você possa abrir o seu coração para o tempo que você está vivendo. Seja um tempo muito positivo ou talvez com diversidades. Entenda que em qualquer tempo e em qualquer processo, Deus, Ele permanece com um propósito, e que esse propósito é perfeito. Que esse propósito tem como objetivo te impulsionar para algum lugar, para algum propósito, para algo que faz parte do reino, que tem a ver com o seu chamado, que tem a ver com a sua vocação. Tudo isso tem te preparado para desfrutar 100% disso, para desfrutar com muita maturidade disso. E para te confirmar isso na palavra, eu queria que você abrisse aí da sua casa, de onde você estiver, seja no seu celular, seja na sua Bíblia, em João capítulo 16, nós vamos ler do versículo 17 ao 33. Então, João capítulo 16, verso 17 até o 33. E a palavra diz o seguinte: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão,
Um pouco mais e me verão de novo, e por que vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando eu falei. Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, presta atenção nisso. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora que eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por meio de figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Cara, muito forte essa mensagem, muito forte essa palavra. E mostrando biblicamente para você que Deus, Ele permanece tendo o controle de todas as coisas. Jesus aqui nesse momento onde os seus discípulos o questionam, onde os seus discípulos perguntam sobre, de fato, com clareza o que ele estava querendo dizer, e ele mais uma vez deixa claro que ele é aquele que foi enviado pelo nosso Senhor, por Deus, e ele tem o controle sobre todas as coisas. E voltando um pouco sobre aquilo que nós estávamos falando, o título desse texto e o que esse texto quer dizer é que um dia a tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Ou seja, o processo que você está vivendo, Jesus, Ele te revelou um propósito. Ele te revelou o lugar onde talvez você vai chegar, ou o próximo passo que você tem que dar, mas em certos momentos onde a gente tem essa dúvida, onde a gente não sabe muito o que fazer, e quando a gente acha que Deus não está falando, a gente precisa de se voltar à palavra e àquilo que já foi dito. E uma certeza que essa palavra diz é que a nossa tristeza, porque nós somos discípulos de Cristo, a nossa tristeza será transformada em alegria. Mas quando Jesus ele te revelou um propósito, algo que a gente às vezes se depara com isso no meio do caminho, é que Jesus ele não revelou para a gente o processo.
Ele não revelou para a gente como seriam essas etapas, os passos, como a gente chegaria até aquilo que Ele nos prometeu. Existe uma promessa que a gente precisa de se apegar e que ela é única e irrevogável, é que nós estaremos um dia face a face com Ele e não existirão mais perguntas. A gente vai estar diante dEle, a gente só vai desfrutar daquilo. Mas enquanto nós estamos aqui, nesses processos, a gente precisa de entender que Jesus, ele revela sim o propósito, mas o processo a gente vai descobrindo dia após dia. Então, independente do momento que você está vivendo hoje, Jesus, ele te revelou um propósito e não te revelou o processo, porque imagina, se Jesus aparecesse para a gente e falasse o seguinte: pastor Vitinho, cara, um dia você vai viver isso é uma promessa sobre a sua vida, mas antes você vai passar por isso, por aquilo, e N coisas, vários motivos que talvez você aí, a gente iria desistir. A gente não ia querer compreender esse lance de qual é o tempo de Deus, de qual é o propósito, mas o processo por si já iria nos fazer desistir. Eu passei por coisas que, cara, eu me perguntei, será que realmente esse propósito é para a minha vida? Será que realmente não é tempo de desistir, tentar outra coisa? E eu sei que talvez você esteja passando por isso, esse momento é muito propício para isso, ou você passou, ou vai passar, mas as nossas guerras aqui, diante desses processos, elas precisam ser travadas com os nossos olhos voltados à promessa, ao propósito e não ao processo. Porque o processo de fato ele é doloroso, o processo é o momento onde nós vamos plantar semear com choro, com lágrimas. E às vezes a gente já quer pular para o processo de colheita, e esse tempo que a gente está vivendo nos traz uma ansiedade, uma curiosidade de como as coisas vão ser, e a gente tende a querer pegar atalhos. E o que eu quero te dizer, irmão, atalhos são como murros em ponta de faca. A gente vai só distanciar. À medida que a gente aceitar esse processo, à medida que a gente aceitar esses desafios e passar por eles, olhando para o propósito, olhando para Cristo, olhando por aquilo que já foi feito para nós, aí sim, a gente vai ter força para lutar no dia mau, no dia da adversidade, no dia da dúvida. E eu queria te lembrar que alguns finais de semana atrás, a gente comemorou a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Mas eu queria te lembrar que a ressurreição ela teve 3 etapas. O primeiro dia, que foi o dia da morte, e houve um segundo dia, que foi um dia de dúvida. Porque naquele momento, onde Jesus estava? Qual a verdade sobre tudo aquilo que Ele nos disse? Quem de fato Ele é? E às vezes a gente esteja nesse segundo dia, o dia da dúvida, o dia do processo, o dia das lutas. Mas eu quero que você entenda que o terceiro dia, assim como chegou, graças ao nosso Pai, haverá o dia da ressurreição, o dia do recomeço, o dia da promessa, o dia do propósito. E assim como ele disse, destruam esse templo em 3 dias, vocês vão ver ele reconstruído. E ele estava falando sobre a promessa de que no terceiro dia ele ressuscitaria. E nós teríamos o nosso Cristo ressurreto, levando ali os nossos erros, os nossos pecados, os nossos anseios, as nossas dificuldades. E a gente precisa de ter essa convicção no nosso espírito. Hoje eu quero muito que você saia desse nosso culto com essa convicção no seu espírito de que o processo, ele é um tempo curto na sua vida. É um processo necessário na sua vida. É um processo onde Deus está gerando uma maturidade para que você saiba e consiga desfrutar do que Ele tem para você como promessa, como propósito. E como eu disse no início, irmão, o céu não está em crise.
Não existe pandemia no céu. Não existe, Jesus perdeu o controle, olha tudo que está acontecendo, igrejas não podem ter mais culto, a política, irmão, tudo está sobre o controle do nosso Pai. A sua vida financeira, a sua vida ministerial, a sua família, tudo está diante de um plano perfeito. E perfeito para Ele, às vezes a gente não entende, a gente entende depois. Eu queria te lembrar de quando a gente leu aqui aqueles versículos no livro de João, quando a mulher está passando por aquele tempo de gerar. Ela começa o parto e antes do parto muitas dores. O processo é doloroso. O processo, ele às vezes toca feridas que ainda não foram sacrificadas. E assim como aquela mulher, ela sentia as dores do parto. Mas a palavra fala, Jesus fala que quando aquele menino foi gerado, quando aquele filho foi visto pela sua mãe, ela então esquece toda aquela dor. E ela tem a alegria do propósito ali sendo cumprido, de ver aquilo que foi gerado. E eu quero hoje que você entenda, irmão, vai chegar o dia que você não vai entender nada, você só vai se alegrar em saber que você chegou na terra prometida, você chegou na sua promessa, você chegou naquele propósito ao qual Deus tinha para a sua vida. E entenda que isso eu falo nesse período curto que nós estamos aqui, porque não existe promessa maior e propósito maior do que estarmos face a face com Deus. Não existe uma promessa maior do que a que Ele fez, de que entregaria o seu único filho para nós, para que a gente pudesse ter vida e abundância. Então se apegue a isso e entenda que todo o resto é transitório. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus é conosco nesse momento de dificuldade, nesse momento de processo, nesse momento que você está muito feliz, vibrando com as suas conquistas, e talvez o dia difícil vai chegar. E você só precisa de se lembrar do Deus da promessa, aquele que te prometeu, aquele que de fato falou com você: olha, você vai ser um pregador, você vai ser um pastor, você vai tocar as nações, você vai ser um grande médico, você vai ser um grande advogado. Independente disso, irmão, sabe, talvez a gente esteja vendo na nossa sociedade consequências de que por causa do processo a gente desanimou e a gente não foi resposta onde a gente deveria ter sido, como na cultura, na educação, na política. E hoje a gente está vendo o parto de tudo isso que foi gerado enquanto a gente se calou, enquanto a gente estava só se doendo por causa talvez de um processo. Entenda que há algo, mesmo você triste, mesmo você mal, mesmo você talvez com uma depressão, ou o que seja, que existem pessoas esperando para que você viva aquele propósito que Ele te prometeu, e que você seja a resposta. E que através das suas dores, outras pessoas sejam curadas. Que através daquilo que você viveu durante esse tempo, que chegou o dia de alegria, de vibrar, que cara, acabou tudo isso. Hoje eu entendo porque Deus permitiu que eu vivesse essas coisas, para que eu tivesse maturidade, para que eu pudesse fluir plenamente no meu propósito. Cara, vai chegar esse dia vai chegar. Mas enquanto ele não chega, desfrute do processo, olhando para o propósito que Deus tem para a sua vida. Essa é a palavra que eu quero trazer ao seu coração hoje. E para a gente encerrar, eu quero te dizer que, ainda que talvez você tenha tentado caminhar sem a maturidade que o processo iria te trazer, lembre-se do filho pródigo. Ele chegou até o seu pai, que o recebeu com festa, que o recebeu com alegria, que deu a ele vestes novas, colocou um anel no dedo dele e o recebeu como um filho amado, um filho querido. Entenda,
Talvez você ache que Deus não está falando, cara, Deus está te conduzindo a um tempo que você ainda nunca ouviu falar sobre isso, nunca sentiu sobre isso. É sobrenatural, é algo que vem direto do coração de Deus para a sua vida. Então, tenha essa paciência e se volte para o seu Pai, que tem vestes novas para você, que tem um anel para colocar no seu dedo, que tem como renovar os seus passos, renovar as suas forças, a sua alegria, a sua esperança. E por isso eu queria que você, de onde estiver, fechasse os seus olhos para que eu possa encerrar, fazendo uma oração por você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor toque a vida dos meus irmãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo, Deus, invada cada uma dessas casas agora, Pai. Deus, que em nome de Jesus o Senhor toque cada um desses corações agora, Pai. Que está nos assistindo, que está ouvindo essa palavra, que participa desse culto ao Senhor, Pai, com a gente. Deus, renova as forças, Pai, renova as esperanças, Pai, que em nome de Jesus o Senhor faça-os entender que Deus é um processo, existe um tempo para começar, e existe um tempo para terminar, existe um tempo para chorar, mas existe um tempo para sorrir, existe um tempo para prantear, mas existe um tempo para dançar, irmão. Esse tempo ele vem sobre a sua vida. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Eu oro para que Jesus nessa noite, em nome de Jesus, venha com uma transformação completa na sua esperança, no seu coração, na sua vida. Que Ele venha com provisão financeira, que Ele venha com provisão diante de qualquer necessidade que você esteja passando. E que você viva plenamente o propósito pelo qual Deus tem para a sua vida, pelo qual Ele se entregou em morte de cruz, para que você pudesse desfrutar disso hoje, em nome de Jesus. Eu oro para que Deus te abençoe, que essa seja uma das melhores semanas da sua vida, onde a sua esperança seja renovada, e em breve nós poderemos estar aqui juntos, celebrando esse dia como igreja. E lembre-se dessa frase: o céu não está em crise. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.